amor e diálogo. O ser humano é caracterizado por ser um animal de uma comunicação muito complexa. Efetivamente, ele é um animal falante. A comunicação está em a natureza. Efetivamente, tudo em a natureza se comunica, intercambia, faz conexões que ainda estamos aprendendo como é que elas se estabelecem. Eu mesmo vejo uma formiguinha quando vai caminhando, encontra outra, dá de cabecinha. Fico me imaginando como é que é essa comunicação tão sutil que se dá nesse animal, nesse inseto, de forma tão curiosa. É como se fosse um cumprimento. O ser humano, ele é esse animal que se comunica com esses símbolos e traz essa semântica, essa oralidade, essa capacidade de poder interagir com o outro através dos fonemas bem estabelecidos, criando uma linguagem, criando os idiomas, criando, portanto, uma interação que vai muito além do que qualquer outro animal pelo seu nível de complexidade, que é o próprio ser humano. Mas, curiosamente, não obstante sejamos seres com essa completude e que no processo da evolução estejamos como resultado de uma elaboração que vem desde os reinos mais inferiores, em que o espírito, fazendo essa viagem que se estabelece no reino mineral, dormindo, sonhando no reino vegetal, fazendo os seus primeiros movimentos de despertamento no reino animal e acordando no homem, ainda assim, a fala, ela se traduz com inúmeras complexidades e revela inúmeros conflitos e inúmeras dificuldades que o ser humano tem de elaborar uma comunicação pela oralidade que possa efetivamente ser efetiva e afetiva, sobretudo. É, portanto, nesse caminho que vamos estar olhando para o dia a dia das nossas vidas. Notadamente, quando percebemos que se o ser humano dispõe da capacidade dos símbolos e da fala para poder se comunicar, pelo que tantas coisas ficam não ditas que deveriam ser ditas? E quantas coisas que deveriam ser ditas são silenciadas? Como é que numa família essa troca é tão empobrecida e às vezes nem existe? Como e pelo que um ser humano não consegue fazer um processo de comunicação com aquele que dorme a mesma cama, mas não sonha os mesmos sonhos, como diria o poeta? O que faz com que numa mesa de jantar, de refeição, os familiares não consigam elaborar tão proficientemente uma interação grupal. E às vezes o silêncio da alimentação ou a ausência dos seus elementos, mesmo estando no mesmo lar, para aquele momento, traduz de que efetivamente está havendo dificuldades no processo da efetivação do diálogo. É nesse caminho que nós vamos estar nos perguntando, talvez sem conseguir responder plenamente, o que faz algumas pessoas serem loquazes e fazem da fala um instrumento que se converte numa atitude neurótica, de uma fala que é às vezes psicótica, ou lembra um psicótico que fala desbragadamente numa velocidade intensa, numa atitude logorreica, ou seja, falar compulsivamente. Enquanto que outros, para abrir a boca e falar, não é que sejam sábios, é que são demasiadamente tímidos, castrados, introspectivos, que têm alguns níveis de complexidade interior e que se fecham num silêncio mórbido. O que faz, portanto, que no lar nós encontremos esses ingredientes. E o monólogo, seja o padrão de funcionamento, por exemplo, de um pai ou de uma mãe, ou o silêncio seja o jeito com que ali se estabeleçam em família
no campo do cotidiano, numa relação que é uma relação que efetivamente caminha para conflitos mais graves e mais amplos. Portanto, o que é que nos move? Que emoções estão por trás da nossa fala? O que é que a nossa fala comunica? O que faz com que eu fale demais ou eu fale de menos? Ou eu falo daquilo que não deveria falar, ou aquilo que eu deveria falar eu não consigo falar? Que nos extremos se revelam em alguém que delirante fala compulsivamente num quadro de transtorno psiquiátrico, ou de alguém que num quadro de esquizofrenia se fecha num mutismo alienante. E que lembra, nesses quadros extremos, alguns comportamentos de pessoas que não são pacientes, doentes, que estejam se submetendo a tratamentos medicamentosos, ou psiquiátricos ou psicológicos, mas que trazem esses traços que lhes impedem de poder estabelecer uma comunicação profunda. Portanto, é nessa direção que vamos entender que a fala comunica o que vai na alma. Não são só os olhos os espelhos da alma. A boca fala do que vai o coração na fala crística e nos revela o que está dentro do espírito do ser. A fala ou não fala comunica a nossa subjetividade. Olharmos-nos, portanto, para perceber o que se passa no nosso interior, que faz-nos ter uma comunicação empobrecida ou rica, talvez seja o desafio do agora. Ou o que faz eu ter de ser um bom comunicador na empresa e sou um péssimo comunicador doméstico. Na exterioridade, eu sou elogiado por ser uma pessoa bem comunicativa, mas na intimidade eu sou criticado porque não consigo tratar as questões, não consigo fazer uma boa interação. O que é que há dentro de nós mesmos que faz com que em alguns espaços eu use a fala, em outros espaços eu não consiga utilizá-la a serviço de um desvelamento interior? Portanto, olhar o diálogo, olhar a fala, para percebermos-nos, talvez seja um momento adequado para que possamos dar um passo a mais em relação a nós mesmos. E fazendo a leitura daquilo que é o nosso funcionamento, possamos descobrir muitas coisas que precisam ser reveladas, que estão ocultas em nós e que nos favorecerão ter uma melhor competência nos diversos espaços onde nós nos movimentamos. Portanto, tendo uma comunicação mais profunda, mais harmoniosa, mais afetiva, mais produtiva, mais aderente em relação às demandas de cada lugar e às demandas de si mesmo. Portanto, a arte de dialogar não é a arte de falar, não é a arte de ouvir, é a arte de estabelecer uma boa interação, onde a fala entra no momento adequado, o silêncio entra no espaço apropriado e a reflexão sempre faz parte desse processo. No ato de interagir pelo diálogo, é importante o que você diz e o que eu digo, mas mais do que isso, é importante que nós possamos nos escutar, porque as nossas verdades são menores das verdades que nós vamos descobrir juntos, a dois ou em grupo. Por isso temos 2 ouvidos e uma boca. Precisamos ouvir talvez mais nessa nossa civilização ocidental, que é muito falante, que gosta de muito ruído, mas que às vezes tem uma comunicação precária, que às vezes se revela numa música que tem muito barulho, mas tem pouca melodia, pouca harmonia. Mas quando você vê num concerto ou numa música, num clássico, tchan, 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 parece que aqueles espaços, eles estão, o som e o espaço estão na medida correta. Parece que não falta e não sobra nada. É quando alguém consegue fazer uma comunicação profunda, através de uma música, através de uma interação dialogal, através de uma interação grupal, significando, portanto, que um bom diálogo
é aquele que nós possamos nos comunicar nessa arte de poder da escuta e da fala, da reflexão e da expressão verbal e não verbal. Desse conjunto, ele se transforma numa orquestração a dois ou em grupo, e o grupo consegue efetivar uma boa comunicação, uma boa musicalidade, uma boa peça de comunicação, quando nós conseguimos articular todos esses ingredientes que fazem parte da estruturação de um diálogo a dois ou de um diálogo grupal. Ouvir o que o outro diz, poder expressar o que eu sinto e poder ir reelaborando, entendendo que o diálogo é um processo de construção, como alguém que vai tecendo uma peça de arte, como alguém que vai construindo uma escultura de comunicação, como alguém que juntos fazemos um mutirão para encontrarmos uma forma, uma verdade, uma realidade que está para além das nossas verdades menores. Talvez esse seja o grande objetivo, por exemplo, de uma família que entra para debater um assunto, às vezes na mesa do café, ou na sala de estar, ou tratando de um problema, ou dentro de uma empresa, numa reunião do gerente com seus coparticipantes, de uma equipe dentro de um centro espírita, ou de um grupo religioso católico ou protestante, ou num grupo comunitário. Portanto, essa possibilidade de poder ir refazendo o velho para observar o novo, e perceber que nós estamos numa tessitura, estamos avançando, estamos crescendo, para finalmente podermos usufruir e encontrar os frutos da comunicação, até lembrando uma fala de Jesus que diz primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio da espiga. Nesse espírito de sequência da natureza, como propõe o Espírito Emmanuel, talvez isso signifique de que nós não podemos encontrar as verdades logo, e de que precisamos ter paciência, tolerância, para podermos saber escutar. Precisamos dar o tom da voz necessária para que a comunicação se estabeleça. Porque uma boa comunicação é aquela em que nós fazemos uso de todos esses recursos, porque às vezes é necessário falar, às vezes é necessário silenciar, às vezes é necessário assobiar para poder relaxar e ter um insight. Às vezes é necessário sussurrar e às vezes um grito resolve a questão. Eureka! Ou então você grita para que o filho não se projete para além de um espaço que vai lhe colocar em risco, e só um grito será capaz de paralisar o seu filho. Então, se o ser humano consegue ter todas essas expressões dentro de si, porque todas elas fazem parte da área de comunicação. E essa comunicação de uma mãe que grita com o filho para que ele paralise na calçada, para que não avance quando a família sai de casa para pegar o automóvel, para que ele não avance para além do meio-fio e sendo pequeno, talvez seja a melhor comunicação daquele momento. Então, gritar. Às vezes Deus faz isso, sussurra, fala, nós não escutamos, às vezes Ele dá um grito e nós despertamos para a realidade. Mas se a minha comunicação é só calar, só gritar, talvez eu esteja num processo de adoecimento interior. Eu preciso estar me olhando para saber como é que se estabelece a minha comunicação. Se o meu volume de voz sempre é no tom máximo, se a minha escuta sempre é uma escuta evasiva, talvez eu não esteja num bom desempenho na interação com a namorada, com o familiar, na atividade profissional. Vejam quão complexo é essa arte, que é tão importante porque a filosofia surgiu da oralidade e o espiritismo surge desse diálogo profundo em que os espíritos se debruçam sobre o mar da eloquência do além e entretece um diálogo que está nessa peça literária, talvez de maior formosura no seu século, que se chama O Livro dos Espíritos, com mais de 1000 perguntas e respostas e subperguntas representando a reflexão, perguntas que se repetem de um outro jeito, para entretecer um esclarecimento que deveria ser a ponte luminosa que deveria demarcar o surgimento de uma nova forma de pensar sobre a vida, sobre o ser humano, sobre a dor, sobre o amor. Surgiu de um diálogo.
e que tem efetivamente nos propiciado grandes possibilidades de avanço. Então, em nos olhando, qual é o seu perfil de comunicação? Você mais fala ou mais ouve? Você só fala ou só ouve? Você só grita? A sua postura é sempre de falar pelos corredores ou é falar no espaço, no fórum adequado? Você é adepto só da fofoca ou você é adepto do enfrentamento despótico, agressivo, selvagem? Ou você encontra o espaço de encontro para tratar as coisas, trazendo a realidade, também trazendo a sua emoção? Ou quando você fala, você está sempre desconectado de si mesmo, parece que você fala, mas que é uma outra pessoa que está falando, porque você não comunica aquilo que você está sentindo. Como se houvesse uma desconexão. Parece que é uma boca que fala num corpo que não pertence efetivamente àquele quem fala. Ou quando você fala, a sua fala, ela diz de você, ela comunica você e traduz as suas emoções. E pode trazer a sua agressividade no momento em que você está chateado, pode trazer a sua dor, a sua culpa, mas ela traz dentro de um contorno que favorece o encontro e não multiplica os desencontros. Portanto, na arte de se comunicar, nós vamos nos descobrir se somos aqueles operadores da comunicação de eficiência ou se nós somos ainda sequelados de comunicações que se assinalam na nossa vida como sendo processos restritivos, limitadores, abusivos, dilacerantes, em função da nossa historiografia de vida. Porque nós aprendemos a dialogar quando somos crianças. É ali que nós aprendemos a dialogar com os nossos pais. Ou somos mutilados dessa boa comunicação. Uma educação apressada, difícil, demasiadamente pragmática e que às vezes favorece mais o encurtamento do tempo do que propriamente a qualidade da coabitação e da convivência, às vezes fazem com que os pais utilizem-se de métodos que encurtam a comunicação, mas sequelam os filhos. Porque não permite que os filhos se expressem, perguntem as mesmas coisas muitas vezes, em função de uma impaciência, de uma pressa, na necessidade de logo enquadrar os filhos, e os filhos não aprendem, porque trazem naturezas diferentes, jeitos diferentes, não aprendem a se movimentar. E eles levam, portanto, o que aprenderam na escola do lar, para os ambientes da escola, e se encontra na escola um professor que não seja um educador efetivo, também corre esse risco deles reforçarem comunicações empobrecidas, fragilizadas e limitantes. Porque é dentro desse espaço que nós vamos nos descobrir se sabemos ter um bom diálogo ou não. Porque há muitas formas que a gente diz que consegue dialogar, se comunicar, mas há muitas formas que denunciam que nós não conseguimos efetivar isso. Quando você entra para debater um assunto e começa logo a gritar, paralisando o outro, é uma forma de silenciar o diálogo. Ou quando você diz o que tem para dizer e levanta-se e sai. Ou quando você se apressa dizendo que tem um outro compromisso, e sempre tem um compromisso, mas justo na hora em que você está fazendo uma interação que seria muito rica, mas que dói. Necessariamente não é um assunto onde se esteja brigando, mas é um assunto que mexe com as nossas questões mais profundas, internas, dolorosas, delicadas, e a gente arruma um jeito de sair. Também uma forma de não dialogar é sempre chorar. Há pessoas que logo choram, começam a falar e choram, e paralisam o outro, porque sabem que quando choram, o outro para de chorar. E eu quero dizer que a maioria das vezes, dessas situações que eu estou mencionando aqui en passant, são situações inconscientes, não são posições estudadas. São estratégias de autodefesa que a pessoa se vale sem planejar, não é uma manipulação. Então o choro, ele surge como o grito, como a agressividade. Há muitas pessoas que sabem como não dialogam, elas logo se destemperam, aí acaba o diálogo, a pessoa outra silencia, outra interrompe, outra, depois a gente conversa. Então ele já aprendeu que todas as vezes que ele entra na agressividade, ele silencia o diálogo dentro da empresa, dentro do grupo religioso, dentro do lar,
Temos várias formas de impedir que o diálogo aconteça, demonstrando que nós somos semi-analfabetos do diálogo. Como, por exemplo, a gente começa a tratar um assunto, a gente começa a se sentir mal. Não chora, não grita, não levanta, não vai embora, mas começa a se sentir mal. Começa a se sentir dor, desenvolve uma dor de cabeça, e começa a ter faniquitos, mas todas as vezes que vai se tratar do assunto tem faniquito. Então, se o faniquito surge repetidas vezes, isso é uma estratégia de autoproteção inconsciente da pessoa que impede de se tratar o assunto pela via da fala, da interação, da escuta, da comunicação, impede de poder fazer contato com conteúdos subjetivos que seriam tão ricos se pudessem vir. Quantas pessoas, efetivamente, não conseguem dialogar porque logo emburram. Ficam bicudas, como a gente coloquialmente se costuma dizer. Não, a cara dele fica desse tamanho, a cara dela, o bico dela fica desse tamanho. Pronto, quando a pessoa fica assim, o outro já se entristece, já quer tirar por menos, porque ele quer a harmonia do lar. Mas como se quer a harmonia do lar, se não se trata das questões do lar ou da empresa, jogando-se embaixo do tapete porque o chefe se emburra, porque o funcionário fica bicudo? Vejam, eu não estou falando para você, eu estou falando para todos nós que usamos essas estratégias que revelam quanto nós estamos precisando ser alfabetizados no campo da comunicação, porque o nosso diálogo, ele ainda é muito precário. Portanto, vamos nos habilitar a poder fazer da fala uma fala que fale de nós mesmos. Vamos aprender a ouvir o feedback do outro, vamos pedir para os familiares para que eles possam nos dizer acerca de como a gente se comunica, se é bom, se é ruim, como é que chega neles. Essa interação que pode começar no lar ou no grupo de amigos, ela vai nos ajudar muito. Quando alguém diz assim, você não consegue escutar, antes que eu termine o raciocínio você já está me interrompendo. Que é uma falta de educação, mas na maioria das vezes é uma estratégia de defesa. As pessoas, às vezes, porque estão muito frágeis, inseguras, elas encerram a fala do outro para dizer que elas sabem. Ou elas ocupam no espaço de conversa todo o tempo, porque elas sempre têm um caso melhor para contar. São pessoas inseguras. Ou, às vezes, porque culturalmente são mais ricas, elas esnobam nos outros numa atitude precária de arrogância, porque não deixam as pessoas mais limitadas a se comunicarem. Os verdadeiros sábios, eles não ocupam a roda da conversa, falando para mostrar que eles sabem. Quem faz isso, normalmente, é quem não sabe, que não é sábio. O sábio sabe aprender com os simples, com os mais apoucados intelectualmente, mas que tem muita experiência de vida. Sabe até aprender com a limitação dos outros. E sabe quando fala para poder ajudar o outro, se são verdadeiramente pessoas sábias. Por isso Jesus silenciou quando Pilatos perguntou sobre a verdade e ficou calado. A melhor resposta era o silêncio. Mas no alto da cruz, quando está sendo crucificado, quando ele deveria esbravejar, ele recita um salmo de Davi e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Falando do seu sentimento e pedindo perdão, porque reconhecia que aqueles que o crucificavam se comprometiam com as leis cósmicas. E o salmo de Davi, quando ele fala, que ele canta e diz, meu pai, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Era um salmo, não era? Ele não estava sentindo desamparado. E quando ele diz isso, ele é reconhecido como sendo efetivamente o Messias por aqueles que escutavam e entendiam que ele estava apenas recitando um verso. Esse homem extraordinário que passou pela Terra é a nossa referência. E Allan Kardec o repetiu através dessa doutrina formosa que nos chama a atenção para a arte de nos comunicarmos. E ele o fez, Allan Kardec, se comunicando com a transcendência, mostrando que a comunicação ela está para além do próprio corpo e de que podemos estabelecer a transcomunicação quando conversamos pela via da mediunidade ou pelos instrumentos com os imortais, em comunicações fecundas ou em comunicações precárias. Você escolhe qual tipo de comunicação deve ser a que deve fazer parte da sua vida.